Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é a professora Antoneide com mais um vídeo aula referente ao módulo 12 de Matemática do Ensino Fundamental. Então, nesse iniciar aqui, né, do módulo 12, com essas questões, nós vamos abordar a razão e proporção. Então, vamos estar discutindo, tirando algumas dúvidas, né, caso tenha ficado no estudo lá do módulo, ok? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui esse laserzinho. A questão diz o seguinte: Gustavo estava treinando pênaltis caso precisasse na final dos jogos de futebol escolares. Sabendo que de 14 chutes ao gol ele acertou 6, qual a razão do número de acertos para o total de chutes? Lembrando que a razão é a divisão entre números, né? Então, ele está pedindo a razão, ou seja, a divisão do número de acertos para o total de chutes. Então, escrevemos como razão o número de acertos para o número total de chutes, conforme a questão está pedindo. Então, nós podemos ver, né, nesse formato aqui, né, 6 para 12, né, 6 dividido, perdão, 12 não, 14, 6 dividido por 14, como também nós podemos colocar no formato da fração, né, que aqui nós vamos simplificar a fração, ou seja, o numerador e o denominador pelo mesmo número. Nós vamos dividir o 6 por 2, que dá 3, e também dividir por 2 o 14, que dá igual a 7. Então, a razão, né, do número de acertos para o total de chutes é 3 sobre 7. Item B de bola. Nessa segunda questão, nós temos o seguinte: nós temos o conteúdo de razão envolvendo também proporção. Então, vamos iniciar a leitura. Em uma seleção, a razão entre o número de homens e mulheres candidatos à vaga é 4 sobre 7. Sabendo que 32 candidatos são do sexo masculino, o número total de participantes na seleção é... Bom, pessoal, a gente primeiro precisa analisar o seguinte: o que a questão está nos fornecendo. Ele me dá aí a razão, né, entre o número de homens e mulheres candidatos, né, a vaga, que é 4 sobre 7. Ele também me fornece a informação que a quantidade de homens é 32 e não me fornece a quantidade de mulheres, porque é justamente disso que nós vamos precisar para encontrar o total de participantes. Então, o número total de participantes vai ser a quantidade de homens mais a quantidade de mulheres. Então, vamos primeiro anotar aqui o que a questão nos fornece. Ele nos fornece que o número de homens é 32. O número de mulheres que nós vamos precisar, nós não temos, nós vamos chamar de X, né? Pode ser Y, A, B, C, você escolhe, mas aqui nós vamos chamar de X. E nós temos o quê? Que a razão, ou seja, a divisão entre o número de homens e mulheres é 4 sobre 7. Ou seja, a quantidade de homens, 32, dividido pela quantidade de mulheres, que é X, vai dar igual a 4 sobre 7. Então, aqui nesse caso, nós temos uma proporção, né? Que nós temos a igualdade de duas razões, ó. Nós temos duas divisões, então aqui se forma uma proporção, que é justamente o que nós vamos resolver. Então, como eu já tinha dito anteriormente, nós temos aqui uma proporção, né, que é a igualdade de duas razões. Então, a partir de agora, nós vamos resolver essa proporção multiplicando, pela regra das proporções, os meios, igualando a multiplicação dos números extremos. Então, aqui vai ficar 4 vezes x igual a 7 vezes 32, certo? Então, aqui nós temos essa equação que nós vamos resolver. Vamos efetuar essa multiplicação aqui, ou seja, 4x é igual a 7 vezes 32, que dá igual a 224. E nós vamos agora pegar esse 4 que está multiplicando o x aqui e passar dividindo. Antoneide, por quê? Porque nós precisamos encontrar o valor dessa letra. Então, para eu isolar somente o x aqui desse lado, ó, eu preciso tirar esse 4 que está multiplicando e passar dividindo. Então, vai ficar x igual a 224 dividido por 4, que dá igual a 56.
Você faz os cálculos, acha o valor de x igual a 56, marca o item A e erra a questão. Por quê? Porque você precisa ficar atento o que a questão está lhe pedindo. Ele está pedindo o total de participantes. Aí a gente tem que lembrar o quê? Que a quantidade de homens é 32, a quantidade de mulheres é 56 e nós precisamos somar esses dois valores, que dá igual a 88 participantes. Então, no caso aí, vai ser o item C. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.